GoCast no ar. Hoje com Mauro César Pereira, fundador e CEO do grupo DataClick. Ele tem uma das mais importantes empresas de gestão de sócio-torcedor, com soluções completas e criativas para a administração destes programas. Este é o GoCast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Participa com a gente o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. Mas, Mauro, já quero saber logo de você como se faz essa gestão de relacionamento para atrair e engajar mais fãs, mais torcedores para os clubes de futebol. Então vamos lá. É uma matemática um pouco difícil de tratá-la, né? Mas a gente vem com algumas experiências. O grupo DataClick é uma software house que vem há mais de 20 anos no mercado. Em seus primeiros 10 anos de existência, a gente trabalhou com muita entrega de web service, né? Naquela época eram os antigos websites, né, que a gente desenvolvia. E há 10 anos atrás a gente entrou no nicho de mercado da indústria do esporte, através do nosso relacionamento principalmente com o futebol, a nível nacional, que a gente já vinha tendo. E criou e entrou no nicho de desenvolvimento de programas de sócio-torcedor, e, inclusive, as nossas meninas dos olhos aqui foram inspiradas nos programas do Internacional e do São Paulo. Quando fala internacional, tem gente aqui na sala que fica até contente que fale no clube dele, né? Mas, enfim, foram clubes que nos inspiraram. A gente, logicamente, devido às proporções, começou a trabalhar nessa questão lógica, por trabalhar com software, nessa questão de sistemas e entregas de prontuários, né, que pudessem atender via internet, através de tecnologia. Essa conciliação entre, há 10 anos atrás, uma marca que o grupo DataClick criou, que chama-se Torcedor de Vantagens. Então, essa marca veio atuando nos clubes brasileiros. A nossa ideia era fomentar o futebol brasileiro lá na sua base, nos campeonatos estaduais, nos clubes que vinham ascendendo das séries D, C e B do Campeonato Brasileiro. A gente veio tratando isso. Uma estratégia nossa era plantar uma semente em cada estado brasileiro. E, ao início do ano passado, 2020, um pouco antes da pandemia, nós atingimos um número bastante interessante, que a gente chegou a atuar em 50 clubes no Brasil, atuando em 23 estados brasileiros. E, nesse momento agora, com o crescimento de todo esse processo, junto à solução de sócio-torcedor, do engajamento com fãs, foram surgindo outras demandas dos clubes, como e-commerce para produtos oficiais, gestão de tickets, controle de acesso, bilheteria, integração com catracas. A gente também andou criando, nesse meio tempo, inserindo um clube de benefícios e vantagens, tanto nacional quanto local. Então, é uma solução que ela vem bastante complexa. A gente montou um hub de entregas muito interessantes, e no momento agora, a gente até tem uma novidade para contar aqui em primeira mão, que é onde surgiu a Clicker Sports, né, que nasce do grupo DataClick, nasce com a experiência do torcedor de vantagens, mas a Clicker Sports ela veio um pouco mais robusta para atender grandes projetos a nível Brasil e também internacional. Eu tive a oportunidade, acho que há um ano e meio atrás, mais ou menos, de conhecer bem o projeto DataClick. E estivemos juntos aqui em Brasília, né, contigo, com a Vanessa, que trabalha contigo. E, cara, é o seguinte, nós estamos há uns 14, 15 meses vivendo uma pandemia. Então, muitas empresas nesse período se preservaram, algumas encolheram, os próprios clubes, eles também acabaram vendo os seus programas de sócio-torcedor diminuírem em número de sócios. E eu te pergunto o seguinte, eu sei, é uma coisa que eu concordo, que muitas vezes uma crise é uma bela oportunidade, né? Alguns se inquietam com a crise, outros se agigantam com a crise e usam aquilo como oportunidade. Exatamente, no meio dessa pandemia, vocês investiram, vocês empreenderam com isso que tu acaba de nos contar agora como uma novidade.
Então, aonde tu viu exatamente esta oportunidade? Tu trabalha num ambiente que a gente está vendo que hoje os estádios não têm público, os sócios estão se afastando, alguns dos seus clubes, e exatamente nesse momento tu viu uma oportunidade, investiu e empreendeu. A gente costuma dizer, os boleiros, né? A gente que gosta muito de futebol, a gente costuma dizer que hoje o jogador precisa jogar sem bola também, né? Antigamente o jogador jogava com a bola no pé, mas hoje o jogador inteligente é aquele que também joga sem a bola, posicionamento, marcação, antecipação, alguma jogada, e o setor da tecnologia ele foi, entre aspas, beneficiado, né? Logicamente que uns enxergam a crise como uma bengala, né, para todos os seus malefícios, para todas as suas dificuldades, mas a gente que está na luta de sempre, Luiz, a gente conseguiu enxergar nesse momento de pandemia, até foi um momento de introspecção aqui dentro do grupo DataClick. O nosso time pôde se reunir muito mais, apesar de metade, a gente dividiu metade da equipe em home office, metade aqui dentro da nossa estrutura, logicamente que atendendo todos os cuidados, né? Mas parece, Luiz, que floresceu a mente, assim. O futebol, de repente, a gente está falando de futebol, apesar de trabalhar em outros esportes, mas o futebol, de repente, ele parou, né? Assim, tipo, a nossa solução de ticket, ela simplesmente parou de ser remunerada, a receita sumiu da noite para o dia. Parou os jogos, pararam as receitas. Então, a gente voltou para dentro de casa, todos nós abrimos várias frentes para discutir qual seria o melhor caminho, e a gente realmente resolveu que deveria incorporar a nossa tecnologia, precisaria dar um upgrade dentro de todos os nossos softwares, que eles passassem a atender os clubes nessa necessidade. Estou falando aqui um pouco de tecnologia, mas agora a gente vai falar do campo em si. O futebol, o torcedor, ele acabou precisando de ter o conteúdo do futebol sem aquilo que ele mais gosta, que é estar dentro do estádio, né? Então, aí que começou a se falar de conteúdos, aí que se começou a se falar de novas entregas, e aí que entrou realmente a criatividade de quem está nesse meio da tecnologia, né? Como vocês aqui agora, criando esse podcast maravilhoso, dando a oportunidade de conteúdo para quantas mil pessoas que possam assistir isso, né? Então, o mundo está dando uma volta. Eu acho que o mundo está virando a chave e a gente encontrou justamente essa oportunidade de estar nesse momento e de surfar nessa onda, entendeu, Luiz? Então, assim, hoje nós não entregamos somente, como a gente pôde ter várias conversas, Luiz, a gente não entrega somente uma adesão de um sócio-torcedor no programa, eu entrego uma carteirinha para ele que tem acesso aos jogos e ele vai ver o jogo. Ou seja, eu não troco simplesmente um programa de sócio-torcedor por um ingresso ao jogo, por uma entrada livre ao jogo ou desconto na compra de ingressos. A gente passa a entregar muito mais. Foi aí que surgiu a Clicker, né? A Clicker é uma empresa que ela vem com mais robustez, onde ela trabalha, por exemplo, com um app, que através do app o seu clube vai poder transmitir uma partida, vai poder transmitir um pré-jogo, vai poder transmitir o interior de um vestiário, uma gravação de um treinador, uma gravação de uma chegada de um novo jogador através desse app. Esse app não existia antes. Então, agora ele nasce junto com o programa de sócio e a gente entrega isso para os clubes. Uma outra situação é que a gente começou a tratar o programa para realmente as nossas telas, que a gente chama, ela poder falar mais com o usuário, entendeu? Então, por quê? Porque o usuário passa a depender agora, nesse momento, somente de tecnologia, né? A gente não tem como fazer mais uma entrega física durante 10, 12, 15 meses que a gente está atravessando. Então, realmente, foi enxergando esse novo cenário, Luiz, que a gente começou a criar novas soluções e, graças a Deus, tem dado certo. A gente tem chamado a atenção do mercado. Em breve, ou seja, vão poder ser sabedores de alguns contratos que a gente anda fechando, e os clubes realmente, eles se inclinam para esse novo momento, e eu acredito muito que a maioria do futebol brasileiro, a maioria dos clubes, como a gente bem sabe, Luiz, que não se enquadrarem nesse novo momento, vão ficar para trás. Mauro, oi, tudo bem? Norton Capa falando de Porto Alegre. Mauro, uma questão que chama a atenção
recente levantamento indica que de 14 clubes do futebol brasileiro, 14 grandes clubes do futebol brasileiro, perderam cerca de 270 mil sócios nesses meses, um ano e pouco de pandemia. Tu trouxeste a questão da produção de conteúdo. Nesse nosso podcast, nós já falamos com outros entrevistados também sobre essa necessidade. Como se produz esse material que possa realmente atrair e conseguir manter o sócio que vive uma crise econômica? É um complexo, é uma questão complexa. Como a tua visão, né, tu fosse diretor de marketing do Marcílio Dias, um clube aí da Série A do futebol catarinense, que disputa a Série D, qual a relação e qual a diferença dos grandes clubes para os clubes médios e pequenos do futebol brasileiro? É uma pergunta que não é tão fácil de responder, mas a gente como está nesse meio, o que acontece? Às vezes, Norton, a gente enxerga em menores clubes um profissionalismo e uma organização muito maior do que qualquer clube grande, né? Em referência à pesquisa que vocês apresentaram, aliás, que foi apresentada, né, que eu também tive a oportunidade de ver, nós temos no topo ali alguns que caíram e temos alguns dois ou três clubes ali que aumentaram o número de sócios-torcedores na crise. Um deles foi o Atlético Mineiro. Foi exatamente o caso de um clube que conseguiu entregar conteúdo, né? O Bahia acabou se mantendo, que foi um clube também que entregou algum certo conteúdo diferenciado nesse momento, mas eu costumo ver sempre um equilíbrio dentro do futebol brasileiro da dupla Grenal. Eu não estou falando aqui porque vocês, né, são do Sul, porque vocês têm alguns torcedores aqui na sala, mas é que eles sempre estiveram muito engajados em entregar um conteúdo diferenciado, né? Além do futebol. Eu agora também não sei dizer porque a paixão do gaúcho pelo futebol é uma coisa diferente, essa rivalidade é uma coisa muito forte, a nível até de ser uma das maiores rivalidades do mundo, eu não estou falando nem do Brasil, né? Mas eu acredito que os colorados e os gremistas, eles sempre se preocuparam muito com o conteúdo. Quando a gente vê o Atlético Mineiro crescendo o seu número de sócio-torcedor, foi basicamente em cima de uma ação, que ela chama-se Manto da Massa, que foi uma camisa que eles proporcionaram, muito bem desenhada. Essa camisa entrou em votação com os torcedores, ou seja, aí já começa um nível de pertencimento do torcedor ao clube. Ele próprio desenhou, acho que foram 60, 70 camisas desenhadas, foram escolhida a camisa, e essa camisa, na compra dessa camisa, você ganhava um pacote de sócio-torcedor, era mais ou menos essa conta. Então, isso fez com essa fórmula, ela teve sucesso e aonde obteve um crescimento do nível de sócio-torcedor, né? Tivemos também uma ação, um tempo atrás, do Vasco da Gama, que baixou um ticket muito... inseriu no mercado um ticket muito baixo para aquisição de sócio-torcedor. Funcionou na época, né? Foi um dos maiores também números de sócio-torcedor no Brasil, acho que, salvo engano, chegou a 160 mil sócios, mas como era um prazo curto de associação, depois o clube passou um certo trabalho para reativar, para renovar com aqueles sócios-torcedores que parece que eram 6 meses. Então, a gente vai vendo aí algumas jogadas, né, de alguns clubes para tornar atrativos seus programas de sócio-torcedor. No Brasil, também tem uma situação que é muito interessante, que uma estratégia de um programa, uma estratégia para engajamento do torcedor junto ao seu clube, ela, de repente, no Nordeste, ela pode ser muito diferente do Sul, que não tem nada a ver com o interior de São Paulo, e o Rio de Janeiro é totalmente diferente, então as nossas culturas são muito diferentes. Então, a fórmula que eu vejo, Norton, é realmente você mergulhar no seu cliente, entender o perfil do seu sócio-torcedor, entender o perfil do seu torcedor e, principalmente, escutá-lo. Eu acho que essa é a grande forma. A gente precisa começar a escutar. Eu coloco isso até para todo o mercado hoje, daqui para frente. A gente precisa começar a escutar o nosso cliente. Não é aquilo que nos agrada que vai necessariamente agradar o nosso cliente. Então, a gente tem batido muito nisso, muito nisso. E as discussões são sadias, sabe, Norton?
Se eu conversar com os anseios de um torcedor do Internacional, de repente os dois, conversando, por exemplo, com os anseios de um torcedor do São Paulo, pode ser algo totalmente diferente, porque o momento político é diferente, o momento dentro do campo é diferente, o momento, de repente eu posso, um clube desse pode estar chegando no final de um mandato, que geralmente a gente entende que as diretorias já meio que, né, que largam mão dos propósitos, a transição tem muita dificuldade, o ego infla, então tem, várias situações. Então, assim, não tem uma fórmula exata, mas a fórmula que eu acho essencial é escutar o torcedor. Mauro, essa questão de escutar o torcedor, casualmente nós fizemos um podcast aqui em que o marketing do Liverpool, né, nosso convidado, fala exatamente sobre isso. Tu terias algum case aqui no Brasil para nos contar de algum clube, seja da primeira, segunda, terceira, enfim, de qual tamanho, que tenha um bom relacionamento de escutar o seu torcedor diante do teu conhecimento? Norton, eu vou dar um caso para vocês do Marcílio Dias, que é o meu time do coração aqui de Santa Catarina. Nós assumimos o Marcílio Dias, nessa época eu fui eleito vice-presidente do clube, e a gente teria que montar um programa de sócio-torcedor que chegasse a pelo menos 2.000 sócios, né? Logicamente que, devido às proporções, o time jogava a segunda divisão do Campeonato Catarinense, estava numa situação financeira muito difícil e a gente precisava da torcida de qualquer jeito. Então, a gente fez o seguinte, a gente começou a fazer algumas pesquisas com o torcedor, e o que ele mais nos pedia na época, esse torcedor, era que, a partir do momento que ele se associasse ao clube, o ingresso não poderia baixar de ingressos como 5, 10 reais. Então, olha só, é um pedido de uma torcida que, de repente, não tem nada a ver com outra que solicitaria, de repente, uma camisa oficial ou um tratamento melhor, enfim. Então, a gente ouviu isso e identificou na torcida que, realmente, ela não virava sócio-torcedor, porque as diretorias anteriores, naquele ímpeto de encher o estádio, de fazer renda, de arrumar dinheiro para pagar as despesas daquele jogo, do match day, baixavam os preços. Então, a gente colocou o seguinte: no início logo que nós subimos para a primeira divisão, eu acho que foi 17 para 2018, a gente lançou uma campanha. Antes de lançar o sócio-torcedor naquele ano, nós lançamos a política de ingressos para todo o ano. Então, a gente falou que a descoberta seria 30, eu estou dando alguns exemplos aqui fictícios que eu não lembro da época. A descoberta seria 30, a coberta seria 50 e a cadeira seria 100. Durante todo o ano, independente de Campeonato Catarinense, possível Copa do Brasil, Copa Santa Catarina ou qualquer outra edição, o Brasileiro da Série D, todo o ano seria aqueles valores. E aí a gente montou um programa de sócio-torcedor que, quando o sócio fazia a conta dos seus 3 ou 4 ingressos de jogos ao mês, logicamente que valia muito a pena ele ser um sócio-torcedor. Então, a gente foi jogamos o programa, o torcedor começou meio desconfiado, porque não acreditava muito na política do ingresso, passou a metade do ano, passou 3/4 do ano, e nós conseguimos chegar ao número de 2.000 sócios inéditos aqui no Marcílio Dias. Para um clube, né, que vinha assistindo emergente da segunda divisão, isso daria uma receita com ticket médio mais ou menos de R$50, 2.000 sócios, nós estamos falando de 100 mil mês que vinha de um programa de sócio-torcedor. Então, o clube já conseguiu se organizar na questão de secretaria, na questão de administração, contratação de possíveis profissionais, equipamentos, começou a ter uma organização financeira. Então, por que eu estou falando? Quando você pergunta, todo mundo esperava falar um case extraordinário, né? Mas a gente fala um case do Marcílio Dias que deu resultado, né? Então, é o que eu falo, o seguinte, a gente está notando, vocês podem notar hoje que tem muitos clubes hoje, eu já vi o caso de Santos, Botafogo, São Paulo, eles começam a lançar no mercado, através de apps ou através de alguma solução de tecnologia, questionários, enquetes, né? O torcedor, para entender o perfil desse torcedor. E aí também, vale aqui também a gente vender um pouquinho do nosso peixe, a Clicker Sports, através da solução Clicker Fans, ela entrega um módulo que chama-se Clicker Intelligence. O Clicker Intelligence, ele é um dashboard, que ele vem com todos os números do sócio-torcedor, ele vem com todos os números do seu comércio online, do seu e-commerce,
ele traz os números da sua bilheteria, independente dessa bilheteria ser com a DataClick, ser com a Clicker ou não. Também integra a todas as suas redes sociais, e o que isso é interessante? Ele começa a te dar os números do que realmente acontece no teu cenário de soluções de entregas do teu produto, e isso realmente é bastante interessante, porque a gente também está trabalhando o Dash com alguns algoritmos que ele consegue te dar sugestões. Tipo, vou dar um exemplo. Às vezes nós lançamos um plano de sócio-torcedor e tem aquele famoso plano popular de R$ 9,90. Por incrível que pareça, Norton, Luiz e Eduarda, por incrível que pareça, esse é um plano que não vem funcionando muito. Ele quer realmente o plano intermediário, porque é um plano que, de repente, dá uma camisa oficial, é um plano que dá um benefício maior de uma condição de um desconto na loja oficial. Então, isso é legal porque a gente precisa entender esses números, entendeu? Se você não tem o entendimento do número, do perfil, da qualificação e dos desejos do torcedor, você não consegue entregar algo que realmente complete o seu desejo. Bom, Mauro, você falava sobre algumas soluções criadas para atrair e engajar o torcedor cada vez mais. Agora, você falou também de uma novidade do app, e eu queria saber como é que funciona na prática para mim, por exemplo, torcedora. Eu baixo o app, eu tenho acesso a quê? Como funciona? Que universo é esse que você coloca aí nesses cliques para o torcedor? Legal, Eduarda. O app foi também uma necessidade sob demanda, né? Como a gente vinha falando anteriormente. As nossas soluções são desenvolvidas realmente para satisfação do que o mercado precisa, né? Para a gente ter a maior assertividade possível. Nós temos até um grupo aqui que trabalha essa questão de novos produtos, né? A gente tem toda uma prática de análise de mercado, e o app, logicamente, que é uma necessidade hoje é uma necessidade, roda na mão de todo mundo, né? E o esporte não ficaria longe disso. Como é que funciona? A partir do momento que você fica sócio torcedor do seu clube, ou seja, a partir do momento que aquele primeiro pagamento é compensado, automaticamente você recebe uma notificação, né? E você pode, nas lojas, baixar o seu app. Esse app, na verdade, ele nasceu para ser exclusivo de um sócio torcedor. Então, assim, hoje a gente vê muito app de clubes que tratam de todo o contexto, né? Eu acredito até agora, eu estava vendo nessa semana, o Grêmio acabou de lançar agora a TV, uma coisa nessa situação que dá bastante conteúdo, mas é como um todo, né? Aquilo ali é para o torcedor. O nosso app, do módulo Clicker Fans, o nosso app ele é exclusivo a sócio torcedor. Ele é tão exclusivo que você só tem acesso se você estiver adimplente. Então, é todo um mecanismo para realmente eu trocar a fidelidade, o clube entrega fidelidade, aliás, o torcedor entrega fidelidade e o clube entrega conteúdo. Essa relação também precisa estar bem redonda para que funcione. Então, dentro do app, eu consigo entregar para a assessoria de imprensa do clube, por exemplo, todo um painel onde ele trabalha as notícias dentro do app, onde ele trabalha vídeos dentro do app, e o legal é que ele pode trabalhar transmissões, sejam gravadas, como a gente está trabalhando aqui com os podcasts, ou ao vivo também, tratando um pré-jogo, tratando uma entrevista, tratando uma situação de rua, tratando alguns clubes agora vêm trabalhando com influencers. Eu não sei se vocês chegaram a ver um caso de até um programa de sócios que a gente lançou pelo Torcedor de Vantagens do Resende, onde o Cartoloco está fazendo umas participações, onde ele joga. Então, aqueles cliques ali, algumas coisas, o torcedor comum não consegue enxergar. Quem enxerga é só o sócio-torcedor através do nosso app. Além disso, esse app, ele consegue te dar também a situação de, por exemplo, você fazer o check-in no jogo, né? Se eu vou no jogo hoje, agora a gente está sem público, logicamente, mas ele já está preparado para isso, eu posso fazer o check-in no jogo e, de repente, eu pontuar porque eu fiz o check-in, ou eu ganhar ponto também porque eu não fiz o check-in e consegui dar ao clube, por exemplo, liberar o meu lugar para vender o ingresso. Eu consigo ter a relação dos jogos. Nós também temos uma ferramenta ali que é muito interessante, que é o pagamento rápido, que a gente chamou. Como é que funciona o pagamento rápido? Vamos dizer que a Fernanda se associou a um clube, a Eduarda se associou a um clube,
e ela escolheu o formato boleto, por exemplo. E hoje você tem jogo do seu clube e está com o seu boleto atrasado. Através do app, você clica no botão pagar, você teria a opção de pagar com cartão de crédito, ele dá a baixa automática no sistema e dentro do app, como também tem a carteirinha digital, aí você pode ir ao jogo, não tendo a necessidade e não correndo o risco de esperar o tempo do seu boleto compensar. Estou falando boleto porque ainda é uma prática bastante usada, principalmente em sócios torcedores de baixa renda, né? Eu acho que é uma democracia dos programas de sócio, dá oportunidade para todos ter essa questão de pertencimento ao seu clube. Então, também a gente procura entregar para os clubes também um formato bastante democrático, onde todos tenham a opção de entrar. Então, falei de vídeos, de notícias, de transmissões, check-in, também falamos da questão dos jogos, né? A rede de benefícios está dentro do app também, e uma coisa muito legal é que o app se torna mais um canal de comunicação entre clube e torcedor através das notificações, né? Então, eu consigo notificá-lo a qualquer momento. Então, ficou uma ferramenta bem interessante e ela está rodando. Agora, a gente está entregando um módulo que a gente está chamando que é um módulo enquete, onde eu posso trabalhar, por exemplo, ao final do jogo, o clube pode escolher, na visão dele, os 3 melhores em campo, e logo em seguida ao jogo eu posso abrir, de repente, 1 hora para votação no MVP do jogo, por exemplo. Aquele que eu responder certo, eu ganhar, eu premio esse sócio-torcedor. Eu posso, dentro do app, criar uma situação, por exemplo, muitos clubes hoje estão dividindo com o torcedor a contratação de jogadores, né? Isso começa a ter muito para ter um engajamento maior. Eu jogo uma situação de enquete, tem umas respostas em tempo real, e o legal é que todas essas perguntas que estão dentro do app, eu consigo integrar ao dashboard que a gente tinha falado nesse primeiro bloco. Então, eu consigo ter essas respostas tudo lá e consigo enxergar todos esses números. Tá ficando um hub bem interessante, assim, que a gente está se diferenciando um pouco. E, Luiz, lá naquela primeira pergunta, Luiz, o que a gente criou nessa pandemia foi todas essas loucuras aí que elas estão se encaixando como um Lego aí. Os programas de sócio-torcedores já salvaram muitos clubes, né? Era a grande receita de clubes menores, tu mesmo trouxeste o case aí do Marcílio Dias, era a segunda maior receita dos grandes clubes brasileiros, eu acho que só perdia para a questão das verbas de TV, mas para ti mesmo, para a DataClick, né, o teu negócio principal era programa de sócio-torcedor. E quando tu falasse agora nessas inovações, no que tu fez sobre a pandemia, ficou claro que tu procurou inovar e trazer outras coisas, né? Gestão de conteúdo, uma série de outras vantagens. Esses programas de sócio-torcedores antigos, eles se baseavam muito, eles eram muito alavancados na questão do ingresso. O cara tinha que ser sócio para poder pagar o ingresso mais barato e até para conseguir o ingresso. Tu pegava um grande jogo de uma Libertadores da América, praticamente o estádio lotava só com sócio. Quem não era sócio nem conseguia o ingresso. Os próprios programas de vantagem, eles não davam muito resultado. Não era aquilo que o torcedor queria. O cara não ficava muito sócio porque tinha desconto numa pizzaria, no restaurante ou na própria loja, né? Então, tu trouxesse aí uma série de coisas que inovam. E me parece que está correto dizer que o programa de sócio-torcedor, que já foi a galinha dos ovos de ouro de muito clube, ele não existe mais. Ele não existe mais. Ou ainda tem alguma coisa que possa se inovar para que este programa seja tão efetivo como já foi no passado. Ou se somente com essas questões de ter, por exemplo, um aplicativo só para ele, a questão de geração de conteúdos exclusivos, se isso se segura. E se isso se segura, parece que a minha afirmação está correta. O programa de sócio-torcedor, como nasceu e como era no passado, esse não existe mais. Esse já não é o grande negócio, já não é o grande interesse. É isso mesmo, né? Eu acho que te reinventou no teu negócio porque entendeste isso. Na verdade, Luiz, antes mesmo da pandemia, os programas de sócio já vinham se definhando, né? Tu tinhas que fazer uma promoção muito grande, tu tinhas que fazer uma oferta, uma liquidação, um feirão gigantesco para que tu tivesses uma adesão, né? Foi o caso do Vasco da Gama. Chegou a 160 mil sócios, porque tinha planos lá que era R$10, né? Então, o que acontece, Luiz, é o seguinte, a pandemia
Gente, é até complicado de a gente falar, mas eu acho que é aquele mal necessário que acontece ao mundo, né? Eu não estou falando nem de programa de sócio-torcedor, mas as pessoas estão pensando melhor, elas acabaram ficando com saudade umas das outras, aquela falta do abraço, aquela falta do dia a dia no campo, e a mesma coisa a gente fala com tecnologia. A tecnologia, se ela já era um processo acelerado, ela ficou um processo, nossa, absurdamente, uma velocidade que de repente, tu entregas uma tecnologia hoje, Luiz, cara, daqui a 60 dias é obsoleto, né? Já teve alguma outra coisa que já substituiu esse processo. Então, eu acredito que é o seguinte, a volta do público aos estádios, ela vai ser muito diferente do que era antes. Eu estou falando de controle de acesso, o torcedor ele vai ficar muito mais exigente. Se eu bater numa catraca, por exemplo, e der problema, putz, isso vai ser uma situação muito complicada para mim continuar sendo sócio-torcedor. Mas voltando à tua pergunta, Luiz, realmente quem seguir o modelo antigo volta falido, entendeu? Volta sem resultado algum. Então, assim, é muito da criatividade também, entendeu? Eu acredito que os clubes hoje tornam-se muito ineficaz e a gente fica perplexo quando a gente vê um clube pagando 300, 400, 500, 600 mil de salário para um jogador de futebol, né? Fazem manobras, fazem empréstimos e não conseguem, de repente, manter uma folha de 100 mil reais, por exemplo, no departamento de marketing. Então, isso é uma coisa que intriga a gente, sabe? Nós somos profissionais aqui, né? Vocês da comunicação, o Luiz, empreendedor, a gente também trabalha aqui empreendendo. Então, se nós não investirmos nesse nosso pessoal, enquanto muita gente demitia em todas as áreas durante a pandemia, a DataClick dobrou o seu quadro de colaboradores, entendeu? Porque a gente enxergou que realmente era a hora do ser humano, era a hora das mentes brilhantes, de a gente contratar, de a gente tratar. Eu tenho programadores aqui que estão nós temos 2 programadores que eles praticamente têm uma escola dentro do grupo DataClick, onde eles têm um período do trabalho para aprender a programação, entendeu? Então, realmente, como você falou, Luiz, a gente teve que se reinventar. O conteúdo mudou. E como a tecnologia hoje, ela explode aos nossos olhos, né? Nesse momento de pandemia, a gente automaticamente, começa a ficar muito mais assíduo e muito mais entendedor de tecnologia, né? Hoje não tem ninguém mais leigo em tecnologia, todo mundo sabe baixar um app, todo mundo sabe pagar uma conta, agora chegou o Pix. Imagina só, a gente tem umas histórias que são interessantes, se vocês lembrarem, eu não sei se alguém aqui é da época do Orkut, né? Lá dos primórdios tempos veio Orkut. Não sei eu nem o que significa isso. Não, mas tu sabe sim. Eu não vou te enganar, não, Mauro. Eu tinha continha assim, não vou te enganar, não. O que eu quero dizer é o seguinte, veio o Orkut, né? Depois veio o Facebook, depois veio o Instagram. Então, assim, olha só o tempo que esses produtos, que essas soluções demoravam para entrar na cabeça das pessoas, né? O Facebook, teve pessoa que demorou 1, 2 anos, 3 anos para depois, não, agora eu vou para o Facebook. O Instagram já acelerou. Gente, o mercado acabou de lançar o Pix, né? No mercado financeiro. Hoje, a questão o acesso à informação é muito rápida. Eu, às vezes, estou numa reunião, né? Eu tenho 51 anos. Aí eu estou numa reunião com juventude, tipo os menininhos de 25, 23, 24, começam a falar de tecnologia, e a gente está aqui numa live, e eles falam um termo lá que eu não sei o que eles falaram. Gente, paralelamente, eu vou aqui, pergunta o que eu tenho. Eu volto para a reunião imediatamente sabendo tudo que eles estavam falando. Então, assim, um cara de 51 anos já está atualizado. Então, a velocidade com que a gente tem da informação, se a gente não acompanhar essa velocidade para entregar o produto, vai ficar para trás, né? Então, é essa reinvenção que a gente tem todo dia aí, Luiz, para andar para surfar na mesma onda aí do sucesso da tecnologia que pode se entregar de bom. Mauro, tu falaste em programa de sócios torcedores ser inclusivo e uma sensação de pertencimento aos clubes.
E também chama a atenção algo que eu queria discutir contigo e te ouvir sobre, nesse período duro da pandemia, exemplos ou algumas situações de que clubes procuraram compensar aquele sócio-torcedor que se manteve fiel ao clube, mesmo não tendo acesso ao futebol, aos jogos, que é o grande chamariz dos programas de sócio-torcedor, como foi bem colocado por ti, pelo Luiz, na questão anterior. Sobre esses aspectos, né, a questão de ter várias opções de valores para sócios, como é a visão de quem gerencia isso, na dica aos clubes nisso? Pertencimento, inclusão e agradecimento aos sócios. A princípio, a palavra pertencimento é uma palavra que anda muito conosco aqui no nosso dia a dia, né? Queira ou não queira, a gente lida com um público muito diferente de qualquer outro mercado. A paixão sempre, ela está acima de tudo. Às vezes, muitos dos nossos clientes, né, dos nossos subclientes, né? O nosso cliente é o clube, o subcliente, que seja o torcedor, ele realmente vira sócio-torcedor pela paixão, por ter aquele pertencimento, por ter um título de sócio-torcedor, mas ele começa a ficar um pouco triste com a entrega que o clube devolve para ele, né? Eu e o Luiz já falamos muito sobre isso, nós temos alguns cases aqui que eu não sei se vale muito a pena a gente comentar, mas de alguns clubes que recebem, mas não entregam. Então, isso é realmente uma coisa que os clubes daqui para frente têm que se atentar muito, porque esse consumidor, esse cliente, esse torcedor, ele vem uma vez. Ele é um pouco maltratado, ele não tem a questão dos desejos dele satisfeitos. Eu não sei se ele vai poder voltar a segunda vez, porque hoje um programa de sócio, ele deixou um pouquinho de ser paixão e passou a ser uma relação, quando a gente fala de pertencimento, também passa a ser uma relação quase que comercial, né? Eu pago por alguma coisa, mas eu também quero algo em troca. Então, essa troca é que às vezes não está voltando. Nós tivemos problemas em alguns clubes nossos com isso. É uma coisa muito complicada de trabalhar, Norton. A tua pergunta é muito eficaz e muito importante. Eu vou dar um exemplo até do Internacional, né? Nós temos nosso grande amigo lá que assumiu agora a diretoria de marketing do Inter. A Cine tem um grande projeto para o Internacional que é ser mais uma vez protagonista no mercado brasileiro e o primeiro clube no Brasil a chegar a 200 mil sócios. Então, o que acontece? Hoje, o Internacional tem aproximadamente, eu acho que entre 70 e 80 mil sócios que estão pagando as suas mensalidades em dia, diante de uma pandemia, diante de um esforço financeiro extraordinário, mas que, de repente, para ele dobrar esses 200 mil, ele vai ter que cobrar menos do que os atuais, ok? Então, vamos dizer que o atual agora tem um ticket médio de R$60. Ele vai precisar fazer um ticket médio de 40 para fazer dobrar esse programa de sócio-torcedor, né? Ele precisa com uma entrega muito diferente do que vinha até então. Eu vejo que o Inter tá se programando por isso, a gente vem acompanhando o mercado, tanto o Inter como os clubes do eixo Rio-São Paulo, como principalmente os clubes do Nordeste, que vem fazendo um trabalho muito legal. Eu sou apaixonado pela essa cultura do Nordeste, como eles se entregam. Mas aí vem uma conta que às vezes não fecha, Norton. Por quê? Porque eu começo a entregar, de repente, um produto diferenciado para essa nova leva de sócios, né, que eu preciso crescer o número de sócios, e esse cara que pagou aqui, ele começa a perguntar o seguinte: pô, mas eu estou há 1 ano pagando 60 e agora acabou de chegar um cara de 40 e ganha, né, de repente, muito mais do que eu ganhei até agora. O que eu vou ganhar em troca? Eu acho que nesse momento vai ter uma situação de habilidade dos diretores, do pessoal de comunicação, de como conversar com esse sócio-torcedor, porque às vezes a gente fala muito, o Norton, que os clubes, eles conseguem, às vezes, logicamente, dentro de algumas dificuldades, falar com a sua torcida como um todo, né? Mas dificilmente ele consegue entender os nichos de torcedores, porque dentro de uma torcida eu tenho várias classes, né? Eu tenho aquela classe que pode pagar R$300 num programa de sócio-torcedor, eu tenho a classe que paga R$1.000 e não quer nem ir no estádio, eu pago aquela classe que não consegue nem pagar 20 de uma mensalidade. Então, é o que eu falo, mais uma vez, a gente volta lá no primeiro ponto do podcast, né? De entender
o torcedor, de escutá-lo. Inclusive, escutar os fiel. Eu preciso dobrar a minha plataforma de sócio-torcedor. Eu preciso passar de 50 mil para 100 mil. Me dá dica, me dá uma sugestão. O que a gente pode fazer para esse sócio? Porque essa pessoa que se tornou fiel, também não é justo que ela impede por um preço abaixo, né? O momento que ela entrou há 1 ano atrás, 2 anos atrás, era diferente do momento de hoje. Então, o torcedor também precisa entender isso, aonde entra esse processo de o clube conversar muito mais com a sua torcida, conversar muito mais com o seu torcedor do que conversava antigamente, né? A gente lembra, Norton, que o clube falava com o torcedor somente no dia de jogo, né? Somente no dia de jogo, e mesmo assim tinha um banheiro que não era tão limpo, tinha uma fila para entrar no estádio que era totalmente tumultuada. Então, pô, que relação é essa, né? Como é que eu vou ter uma esposa em casa, linda e maravilhosa, que me espera com um jantar em casa, né? A dona Vanessa, né, o seu Luiz Henrique? E quando eu chego lá, eu falo que eu não gosto da comida, ou eu passo direto na mesa e vou direto para o quarto dormir, ou eu sento para ver um jogo de televisão. Então, entendeu? A relação precisa ser recíproca. Gostei do exemplo, hein? Gostei do exemplo. Dona Vanessa está bem demais. Dona Vanessa, calma. Mas enfim... Eu fiquei impressionado de saber que a Vanessa, que é uma muito querida pessoa, ainda continua com ele. Como é que está te atura até agora? Como é que está te aturando? Aqui conosco. O nosso relacionamento é tão bom, a nossa conversa é tão boa, que eu consegui tirar ela de uma profissão que ela tinha para vir trabalhar conosco, e hoje toda a parte financeira aqui do grupo da Ataclique é toda com a dona Vanessa. Mauro, deixa eu fazer mais uma questão. Tu falou assim de... antes que a Duda diga que a gente tem que encerrar o programa, não é só não é só a questão de... Não é só a tecnologia que muda, tudo muda. Não, os cenários mudam, a cultura muda, os interesses mudam. E vem uma mudança aí que me parece muito interessante e que pode afetar o teu negócio e esses programas todos, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar no programa anterior com o senador Portinho, que é o relator da lei que sugere a criação do Clube Empresa, né? E essa nova lei ela deve vir basicamente com um modelo, que é o modelo das SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol. Uhum. E aí nós vamos passar a ter um outro player nessa jogada, né? Nós estamos falando aqui de torcedor, do sócio-torcedor, mas vai ter o acionista, né? E aí eu te pergunto, mais um, o que é melhor? É ser acionista do clube? É ser o sócio-torcedor? Se eu sou um acionista, qual é a vantagem que eu tenho? Qual é o conflito que pode surgir daí quando se tem uma sociedade anônima e tem uma série de acionistas, que às vezes nem torcem para o clube, mas vem ali uma oportunidade de um investimento. Ou o cara torce. A tendência é que se eu torço para o clube, até para ajudá-lo e para estar perto e para fazer parte disso, eu vou me tornar um acionista. Eu sou mais que um sócio-torcedor, eu deveria ter mais benefício que o sócio-torcedor. Onde é que isso bate de frente um com o outro, se é que bate? Ô Luiz, essa questão da profissionalização, né, do Clube Empresa, isso sempre me agradou. Eu estou falando até uma opinião particular do Mauro. Você trabalhar com uma empresa organizada é muito melhor do que você trabalhar com uma bagunça que é o futebol brasileiro. Então, meu irmão, eu acredito que as empresas que ainda sobrevivem diante de uma pandemia, diante de um antiprofissionalismo, diante de uma política infiltrada e diante de uma desorganização que é o futebol brasileiro, qualquer coisa que se regulamente, a gente vai agradecer de joelho. Então, assim, nós estamos vendo um grande movimento de CEOs, né, assumindo o clube de futebol. Eu sei de alguma coisa do Botafogo do Rio, o próprio Internacional, agora eu acho que chegou uma pessoa ali na área de marketing que está fazendo um trabalho, o Grêmio também vem trabalhando isso, o Bahia trouxe uma pessoa também para dar essa organizada na casa, e alguns outros clubes a gente já vê essa situação de compliance dentro dos clubes, né? Logicamente que a teoria é maravilhosa, mas a prática do futebol ainda está muito aquém de um profissionalismo. E quando a gente vê um acionista entrando numa marca, né, criando alguma associação com essa marca e que ele exige resultados, Luiz, eu acho que aí, modéstia à parte das nossas soluções, a gente já tem algo para entregar dentro dessa situação. Vou te dar um exemplo que hoje,
Em alguns clubes que a gente atua, a gente passou a ser o regulamentador das eleições desse clube, só para ter uma ideia. Então, os clubes pegam todo o quadro de conselheiros, trazem para dentro do nosso sistema, e esse sistema aponta qual o conselheiro que está apto a votar, aquele que teve vacância. Então, não tem algumas situações que possam tratar essa eleição como algumas de muitas eleições pelo Brasil de clubes, que a gente sabe que teve algumas falcatruas e algumas até anuladas, inclusive, entendeu? Então, faz parte, nós temos o nosso compliance interno, nós temos as nossas condutas internas. Logicamente que nós já tivemos várias situações, que eu vou falar aqui de alguns presidentes passar no telefone e pedir algumas situações a nível sistema. De maneira alguma nós abrimos mão, prefiro rescindir um contrato do que fazer alguma coisa nesse sentido, porque a partir do momento que eu tenho um acionista, que eu tenho um investimento maior, que vira um clube-empresa, logicamente que eu tenho maior probabilidade de ter uma sindicância, um Ministério Público, alguma situação em cima de um propósito. E, Luiz, a gente bem se conheceu, nós não podemos jogar assim 20 anos de uma empresa fora por causa de uma situação antiprofissional de um clube de futebol. Então, quando você fala em clube-empresa, eu aplaudo, eu torço por isso, porque realmente, eu acho que uma das únicas oportunidades, Luiz, de a gente voltar a bater no peito e falar que aqui é o país do futebol, meu amigo. Eu acho que, ao contrário disso, não sei se a gente teria outra solução. Muito bem. O Luiz tinha razão, a gente já estava encerrando mesmo, mas a gente queria a tua opinião sobre o Clube Empresa, muito bacana. Você que está na região sul, está pertinho de mim, aqui em Porto Alegre, perto do Norton, e tem essa amizade aí com o Luiz Henrique Nunes, um prazer te ter aqui com a gente, viu, Mauro? Gente, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Norton. Luiz, prazer em te ver, meu amigo. Eu acho que tomara que acabe essa pandemia, né, para a gente tomar aquele vinho gostoso novamente, poder te visitar em Brasília, você vir aqui conosco também. Gente, é muito importante, eu dou os parabéns para o programa de vocês, levar esse conhecimento para clubes brasileiros, para o torcedor brasileiro, para o futebol brasileiro, para o esporte brasileiro. Eu acho que é muito importante. A gente precisa tomar essa consciência de virar essa chave e de aproveitar essa pandemia, né? Deixar de parar de reclamar e botar a criatividade em pauta e criar novas soluções, que é o que o mundo precisa. Agradeço de coração e estou sempre disponível para vocês, tá? Muito obrigado, Mauro. Ótima conversa. Obrigado mesmo. Muito obrigado, meu velho. Prazerzaço conversar contigo, estar aqui contigo. Manda um abraço para a dona Vanessa. Dona Vanessa sobreviveu ao Fique em Casa com o Mauro. Ela está de parabéns. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado, Luiz. Muito bom, gente. Tchau, esse gente. foi o nosso Golcast. E eu quero esse vinho, porque o vinho do Luiz Henrique Nunes é muito bom. Estou para dizer para vocês. Esse foi o nosso Golcast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos lá no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Dá uma conferida. A gente se vê.